É possível uma pessoa se sentar em um sofá e nunca mais sair de lá? É possível ela ficar tanto tempo naquele sofá que o seu corpo se funde com o sofá? O que eu vou contar hoje para vocês não é uma história de terror, é uma história real. O caso de hoje é da Lacey Fletcher. Sexta estranha com gente esquisita. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, eu sou a Thaís Rory e aqui eu conto histórias de casos reais, casos criminais. A história de hoje foi sugestão da Mayara. Muito obrigada, Mayara, por ter ido até lá no meu Instagram e sugerir esse caso. Eu não conhecia, eu não sabia o que estava acontecendo, enfim, e foi um caso assim que me chocou muito e eu precisei trazer ele para vocês. É muito difícil, tá? Esse caso, assim, ele não saiu da minha cabeça. Eu estava até fazendo um outro roteiro da Anne Colomines e o roteiro da Anne estava na metade, mas não fluía, porque o meu pensamento era na Lacey. Eu não sei como que eu estou te encontrando hoje, mas se você tiver um tempinho do seu tempo para você pensar na Lacey, para você fazer uma oração para ela, para você pensar que ela foi um ser humano que precisava ser cuidada e ela não foi cuidada, só uma forma assim de jogar pro universo o amor que ela merecia ter tido e ela não teve. Gente, a história de hoje eu acho que é uma das piores histórias que eu trouxe aqui no canal e a gente vai conversar muito no decorrer aí dessa história, tá? Então vamos lá pra vinheta com o nome da Lacey. Dia 3 de janeiro de 2022, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, moravam em uma casa aparentemente bonita, organizada, pelo menos do lado de fora. Morava o Clay Fletcher, de 65 anos de idade, e a esposa dele, chamada Sheila Fletcher, de 64 anos. Por volta das 2 horas da madrugada, eles telefonaram para a emergência, falando que a filha deles tinha parado de respirar. A filha deles se chamava Lacey Ellen Fletcher e ela tinha 36 anos de idade. Bom, os policiais da emergência chegaram ali para tentar salvar, verificar o que tinha acontecido com a Lacey, e foi a pior cena que eles viram na vida. O cheiro era horrível, era um cheiro que te fazia querer ficar longe. Quando eles chegaram, eles viram sentado em um sofá de couro, sentado ereto, uma mulher. Essa mulher, ela estava seminua e ela estava basicamente fundida mesmo no sofá. Ela estava no meio de urina, de fezes, ela tinha o corpo inteiro dela picado por insetos, o cabelo dela estava todo sujo, emaranhado, ela tinha feridas abertas no corpo inteiro e ela tinha vermes, ela tinha bichos nessas feridas. Ela pesava 45 quilos, uma mulher de 36 anos pesando 45 quilos. Era óbvio que ela estava desnutrida. Sim, ela estava sem vida. Os pais dela não souberam dizer o que tinha acontecido. Clay estava indiferente na cozinha, a mãe também estava na cozinha, mas ela estava sentada com a cabeça baixada e chorando um pouco. O médico, ele anunciou a morte da Lacey naquele 3 de janeiro de 2022, às 3 horas e 7 minutos da madrugada. No entanto, ele acreditava que ela estava morta há pelo menos 24 ou 48 horas antes daquilo. O médico viu toda aquela cena, entrou em contato então com o detetive foi até o local também, e o médico, ele anunciou que a causa da morte tinha sido homicídio por negligência médica. Os pais de Lacey não foram presos porque acreditava-se que eles não iriam fugir e eles também não poderiam prendê-los porque eles iriam então esperar sair o resultado da necrópsia para realmente ter certeza de qual tinha sido a causa da morte da Lacey. Lacey morreu em janeiro de 2022. Essa morte, ela só foi parar na imprensa no comecinho agora de maio de 2022. O que acontece é que agora em maio, o promotor resolveu levar todas as provas que ele tinha para um júri para decidir se os dois seriam acusados de homicídio.
Essa notícia também saiu aqui nos sites brasileiros e sempre que estavam anunciando essa notícia diziam que a Lacey sofria de síndrome de encarceramento ou pseudocoma, que é uma doença rara que atinge o músculo da pessoa e a pessoa só consegue ficar com o olho funcionando. Só que o médico da cidade falou que não sabe como que isso foi parar na imprensa, que isso não é verdade, que ela não tinha essa síndrome. Então a gente vai descartar, tá? Então pode ser que quando você procure na internet você vai encontrar isso, que ela tinha essa síndrome, mas não, Lacey não tinha essa síndrome. Vamos falar agora dessas 3 pessoas que moravam nessa casa. Essa cidade que eles moravam é uma cidade pequenininha com 880 habitantes, nem 1000 habitantes tinha. E aí, por exemplo, quando a cidade assim é tão pequena, normalmente as pessoas trabalham em cidades próximas. A Sheila, ela já trabalhou em cidades próximas como policial, como escriturária da polícia, e ela era até vereadora da cidade. Porém, ela se afastou do cargo porque a filha morreu dia 3 de janeiro e 3 semanas depois ela resolveu largar o cargo. E ela continuava trabalhando mesmo assim na prefeitura da cidade. Até que no final de abril, uma rede de jornal acabou descobrindo do caso da Lacey e acabou fazendo uma reportagem. Quando o pessoal da prefeitura descobriu, então pediu para que ela se afastasse do cargo. Então hoje ela está afastada de forma não remunerada. Na prefeitura hoje ela trabalha, né, ou trabalhava como secretária do prefeito. Então, gente, eles não eram pessoas sem possibilidade de cuidar da filha doente. Eles tinham como cuidar dela e eles tinham a quem pedir ajuda. Só que eles nunca fizeram isso. Clay Fletcher, ele é ali da cidade, sempre foi da cidade. Quando ele era jovem no ensino médio, ele foi inclusive considerado um dos homens, dos garotos mais bonitos da escola. Ele e a Sheila eram um casal perfeito. Atualmente ele é um oficial de uma organização sem fins lucrativos, que é uma instituição que ajuda e que faz lembrar as pessoas que atuaram na Guerra Civil. Desde quando isso foi para mídia, desde que Lacey morreu, eles nunca foram para imprensa falar nada. O advogado deles acabou dando uma nota. Essa nota dizia: eles não querem reviver a dor de perder um filho através da mídia. Eles passaram por muita dor de cabeça ao longo dos anos. Qualquer um que tenha perdido um filho sabe como é. E aí, minha gente, quem era a Lacey? Lacey Ellen Fletcher havia nascido em 1986. Ela era a filha única desse casal e algumas reportagens depois apareceram dizendo que ela tinha espectro autista. E por causa disso, ela não se comunicava, ela não falava, ela não andava e aí por isso ela ficou tanto tempo naquele sofá. Só que aí eu acabei pesquisando e eu encontrei amigas que estudaram com ela na escola quando ela tinha 12, 13 anos e disseram que ela era na época uma garota normal, tanto que hoje a gente tem fotos que no início essa amiga divulgou no Facebook, mas agora já foi para todos os jornais. A gente tem fotos da Lacey, ela participava de esportes, ela tinha amigos, ela adorava falar sobre filmes da Disney e músicas country que ela adorava. Então assim, não era uma pessoa que não se comunicava, ela se comunicava assim. Então muitos amigos daquela época se pronunciaram porque ninguém sabia o que estava acontecendo naquela casa. Gente, o que aconteceu naquela casa era o seguinte: a última vez que ela tinha ido ao médico foi há 20 anos atrás, e a última vez que se tem notícia de um prontuário médico dela é quando a mãe dela foi até o médico e disse que a filha dela não estava mais querendo sair de casa. Sim, ela tinha um espectro autista e quando ela era jovenzinha, 11, 12 anos, ela estava indo bem com as amiguinhas. Então ela tinha amigas na escola, ela tinha amigas na rua. Só que depois disso, inclusive, um vizinho dela com a idade parecida dela apareceu e disse que dava para perceber que ela começou a ser diferente, porque enquanto as outras crianças já eram adolescentes, né, já se preocupava com coisas de adolescentes, ela continuava ainda gostando de coisas de criança.
então ela queria ainda assistir aos filmes da Disney e falar somente de musicais e de músicas country. Todos diziam que ela era uma garota adorável. Inclusive, gente, olha só que absurdo. A mãe dela foi até o médico realmente e disse que a filha não queria mais sair de casa. Então, quando acabou ali o ensino fundamental, ela saiu da escola e começou a aprender em casa. Os pais começaram a dar a educação para ela. Só que quando o médico virou e falou assim, olha, se ela não quer sair de casa, só quer ficar no sofá, eu aconselho a vocês a levar ela para uma instituição para ela ficar um tempo internada. Ninguém nunca levou ela para instituição nenhuma. Então os pais resolveram deixar ela naquele sofá que ela queria. Só que aí depois, né, veio a negligência. Então ninguém quis cuidar daquela menina. Aquela menina simplesmente se alimentava no sofá, defecava, urinava, tanto que assim fez um buraco naquele sofá. Embaixo do sofá você também conseguia ver que o piso estava todo úmido e já estava estragado. Gente, é muito difícil imaginar que isso acontecia, mas acontecia. Inclusive um vizinho que morava na casa da frente, ele disse que ele lembra sim de ver a Lacey quando era criança e quando era adolescente, e ela era uma menina adorável, e a última vez que ele lembra de ter visto ela foi há 15 anos atrás, quando ela estava praticando Cooper. Ela gostava de correr segurando aqueles pezinhos. E aí do nada ela desapareceu. Ele diz que há 5 anos atrás ele teve coragem, né, e curiosidade de perguntar pro Clay onde estava a Lacey. A Lacey casou, a Lacey foi para a faculdade e o Clay disse, não, a Lacey está aqui em casa, e não quis falar mais sobre isso. Gente, pessoal norte-americano, eles são diferentes da gente, né, do brasileiro, que quer saber mais, que tem curiosidade, que não tem vergonha de perguntar e de querer saber o que está acontecendo. Não. O pessoal lá dos Estados Unidos, eles são mais retraídos, né? Então qualquer coisa a mais, qualquer pergunta a mais que eles façam sobre sua vida pessoal, sua família, não é bem recebida lá, eles não são assim. Então esse vizinho, ele acabou ficando na dele e claro que hoje ele se arrepende muito, né? Ninguém nunca imaginava o que estava acontecendo ali. Hoje o Facebook da Sheila já é apagado, mas era possível ver várias fotos dos dois, do casal, indo em eventos e não tinha nenhuma foto da Lacey. Tanto, gente, que assim, eles viajavam, eles ficavam fora de casa por dias. E quem que alimentava a Lacey? Ninguém. E outros vizinhos, muitos outros vizinhos, nem sabia que o casal tinha uma filha. Foi dito, inclusive, que os pais só telefonaram para emergência porque um vizinho estava passando ali na hora e acabou vendo a Lacey daquele jeito e viu que ela não estava respirando. Então, com medo desse vizinho denunciar, eles acabaram telefonando para a polícia. Algumas amigas da escola disseram que eles recebiam e-mails da Lacey até 2014 e os e-mails dela ainda eram e-mails escritos por uma criança, né? Então ela mandava vídeos das músicas que ela gostava e dos videoclipes da Disney. E depois de 2014 tudo cessou. O médico acredita que ela estava naquele sofá sem sair de lá pelo menos há 12 anos. Então o filho do vizinho dela chegou até a estudar com a Lacey na época da escola. Ele dizia que a Lacey era uma garota muito inteligente, mas assim, inteligente demais, só que depois ela acabou ficando imatura para a idade deles. Inclusive eu li até em algum lugar que ela poderia ter síndrome de Asperger. A necrópsia foi feita e aí eles conseguiram determinar a causa da morte da Lacey. Então disseram que Lacey estava derretida no sofá. Por tanto tempo que ela ficou lá, na necrópsia conseguiram encontrar no estômago dela espuma de sofá e fezes. E também encontraram fezes nas narinas dela, sob as unhas e no cabelo. Então, eu imagino que se fezes e espuma de sofá foi encontrado no estômago dela, ela não era alimentada e ela sentia fome, então, né, ela acabava comendo o que tinha ali próximo. Então, dia 2 de maio de 2022, um júri de 12 pessoas ia avaliar fotos e outras coisas que o promotor levou
levou ali para considerar que aquilo era um homicídio. Inclusive, gente, o promotor, ele pediu para que uma equipe médica ficasse ali fora do tribunal, porque as cenas eram tão horrendas que ele tinha receio que alguém passasse mal. Então, por isso que já tinha médico ali perto. Os jurados ficaram perplexos pelo que eles viram, eles ficaram mudos, sem reação. É uma coisa assim que não dá para acreditar que acontece, né? E aí nisso, o médico ele também revelou qual foi a causa da morte. A causa da morte foi negligência médica grave, que levou à desnutrição crônica, à fome aguda, imobilidade, formação de úlcera aguda, osteomielite, que é a infecção óssea, que levou finalmente à sepse. O médico disse que aquelas escaras que ela tinha no corpo dela eram tão profundas que você conseguia enxergar o osso. As escaras são formadas quando a pessoa fica muito tempo em uma posição, né? Pessoas acamadas sofrem por isso. Por isso que em hospital os enfermeiros sempre mudam as pessoas de posição e também passam óleozinhos, né? Aqueles óleozinhos, óleos graxos, eu esqueci o nome, mas para hidratar mesmo, né? Porque senão é isso que acontece. Então o júri concordou que o material que eles tinham ali poderia sim ser levado ao tribunal para acusar o casal de homicídio, que é quando tem a intenção de matar. Acredita-se sim que eles sabiam que aquilo que eles estavam fazendo, que era negligência, poderia sim causar a morte da Lacey, que foi o que aconteceu. Logo que saiu essa decisão, os dois foram presos e o juiz ele deu uma fiança de $300 mil para cada um deles. Então, primeiro, né, depois de mais de um dia presa, a Sheila, ela pagou a fiança dela de $300 mil e ela foi solta. E depois de mais um dia, ela demorou um pouco para conseguir o dinheiro. Ela procurou um fiador, né, porque eles não tinham todo esse dinheiro e acabou pagando a fiança do marido. Os dois hoje estão soltos. Eles não falam nada sobre o que aconteceu. Os repórteres, eles fazem perguntas, mas os dois continuam mudos. E a primeira acusação deles pode acontecer daqui a 2 meses e provavelmente o julgamento já irá começar em outubro. Eu sei que eu não fui tão fluida, né, na forma de contar esse caso, só que não tem como contar esse caso sem imaginar todo esse sofrimento, né, que a Lacey passou. Então, ela tinha 2 pessoas na vida em quem ela confiava, que era o pai e a mãe. E essas 2 pessoas acabaram negligenciando-a e deixando simplesmente ela ali para morrer, né? Foi isso que eles fizeram, infelizmente. Eu só espero realmente que os dois sejam condenados. O promotor, ele pode sim e ele vai pedir a prisão perpétua para os dois. E, gente, é o que eles merecem, né? Diante do que eles fizeram com uma garota inocente, é o que eles merecem. Então, é isso aí. Eu não tenho nem mais muito o que falar. A gente se vê num próximo caso. Pensa um pouquinho na Lacey hoje, sabe? Se você costuma orar, se você costuma rezar, se você costuma parar em um momento da sua vida para pensar em alguma coisa, ou em bons momentos, né? Vamos jogar um pouquinho aí de amor pro universo, porque infelizmente a Lacey, ela não recebeu amor nenhum nesses 36 anos que ela viveu. Então, até a próxima, gente. Até o próximo vídeo. O vídeo de hoje realmente foi muito triste. Tchau.